Oi, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, bom dia. Esperar mais um pouquinho, deixar mais algumas pessoas entrando, bem na hora do almoço. Seja bem-vindo, Mar Mazoco, terapeuta. Bem-vindo. Vou falar um pouquinho a mais do duplo. Lembrando que está acabando o tempo, o link está na bio do curso O Duplo Quântico, tá? Eu vou retirar logo e ele está num preço bem acessível para as pessoas que não conhecem sobre esse assunto, querem se aprofundar. E ele é muito transformador, tá? Transformador. Muitas pessoas às vezes ficam esperando eu falar aqui sobre algo, assim, como que eu vou dizer? Bom dia, gratidão por você estar me assistindo. Às vezes as pessoas ficam esperando algo que a gente fala de assim, como se fosse um milagre. Faz isso que vai acontecer um milagre na sua vida, uma transformação. Mas todos esses conhecimentos que eu estou passando, gente, é de transformação pessoal, total, espiritual, de mente, de consciência, como aconteceu comigo, eu tenho certeza que acontece com vocês. Só de vocês ouvirem, verem as minhas lives, assistirem as minhas lives, os meus cursos, o que eu posto, eu tenho certeza que há muita transformação. E eu tô passando um conhecimento de, assim, não tem preço o que eu estou passando, viu? É muito transformador, pelo menos na minha visão é muito transformador. Como não é de conhecimento geral, não é algo como a lei da atração, que é muito falada, essas coisas todas, então as pessoas às vezes não entendem o que eu estou passando, mas aos poucos vão entender. E eu quero falar hoje sobre a relação do duplo e a sensação que nós temos de separação da fonte. A separação, aquela sensação que a gente tem de estar separado da fonte. Por que isso acontece? Com o nosso duplo, por que se fala que o nosso duplo está em nós e faz tudo por nós? E por que nós se sentimos esse vazio na alma, essa separação, como se estivesse longe da fonte do Criador que a gente deveria sentir totalmente unido, né? Aquela unicidade que fala o pessoal que faz, as pessoas que fazem meditação e yoga, quem pratica diariamente, chega a um nível que ela se sente o quê? Unido ao Criador, que se sente a consciência una, né? Que fala, né? A consciência una. Porque ela se sente unido a tudo. Percebe, ela sente que tudo é energia e que ela está conectada a tudo. Por que a gente sente essa separação se a gente energeticamente, espiritualmente, nós estamos todos unidos? E é isso que fala dentro da física, os yogi falam isso, que a consciência é uma só, que tudo é uma onda só. Vários estudiosos físicos e pesquisadores falam que a consciência é uma só. Eu também já senti essa unidade. Oi, Ana Paula, seja bem-vinda. Bom dia, querida. Terapeuta também, olha só, que legal. Ele é terapeuta, ela é psicoterapeuta. Sejam muito bem-vindos, tá? Isso aqui é ótimo para quem é terapeuta. Eu também sou, viu? Terapeuta. Então, por que a maioria das pessoas que fazem yoga, meditação, elas se sentem unidas ao todo e se sente essa unicidade com o Criador, sabe que tudo é energia, tudo é uma onda só, que é o que fala dentro da física, né? Tudo é uma onda só de energia, tudo é uma coisa só. E por que a gente sente, a maioria das pessoas se sente separado? Não sente isso. Por quê? Então, dentro desse estudo do duplo quântico, eu vou explicar para vocês por que acontece isso, tá? E isso aqui também eu explico dentro do curso do duplo quântico. Então, aberturas temporais. Ele fala, mude o seu futuro através das aberturas temporais. O que é essas aberturas temporais? A separação dos tempos. Quer dizer, a abertura temporal.
bem aquele momento onde você não está nem acordado e nem dormindo. Você está entrando no sono ali, ó, tá? Começando a dormir. Ali há uma abertura temporal. O que é essa abertura temporal, gente? Nós estamos saindo do consciente, desligando o consciente e passando para o inconsciente. Estamos acessando outra dimensão. Quando você dorme, você sai da dimensão física e passa para a dimensão ondulatória ou espiritual. E essa transição de um estado para o outro é onde que os yogi faz de forma consciente. Os yogi faz isso de forma consciente. As pessoas que fazem meditação por muito tempo faz isso de forma consciente. As pessoas que fazem projeção astral de forma conscientemente também acessa esses estados mais profundos da consciência. E a abertura temporal que ele fala, que o Jean Piaget fala dentro da lei do desdobramento, é isso. E também, quais são outras aberturas temporais? Sabe aquelas intuições, premonições? O sonho também aqueles insights que você tem de repente, ou você pensa na pessoa e a pessoa aparece ou te liga. Isso são acesso a essas aberturas temporais. O que é abertura temporais? Você está acessando outro estado de consciência. E a gente tem isso diariamente. Por que não a gente não está nesse estado diariamente, sempre? Por quê? Porque a gente se sente longe da fonte. A gente se sente desconectado da fonte. E como eu quero explicar aqui? É assim, todos nós temos uma mãe, claro, né? Todos nós temos uma mãe. Vamos supor que a sua mãe que gerou você no ventre dela, você estava ali totalmente conectado com a sua mãe, enquanto você estava no ventre ali, totalmente conectado. Agora que você já nasceu, já está grande, a sua mãe mora lá longe de você e você mora bem distante da sua mãe. Energeticamente, espiritualmente, sentimentalmente, você está sentindo totalmente ligado à sua mãe, mesmo fora do ventre dela. Você está totalmente ligado à sua mãe. Mas, quando você olha no fisicamente, você se sente longe da sua mãe. Estou dando um exemplo para vocês entenderem. Longe da sua mãe. Vamos supor que a sua mãe está morando lá em outro país. E você está aqui. Você sabe que ela é sua mãe, energeticamente, espiritualmente, emocionalmente, sentimentalmente, mas está se sentindo longe dela. É a mesma coisa, a sensação que nós temos de separação da fonte, do nosso duplo. Entende? E como a gente faz para dissolver isso? Como a gente faz? Gente, é trabalhando a parte espiritual em nós. A sensibilidade espiritual que todos nós temos. Todos nós temos sensibilidades espirituais. Por que a gente não sente conectado? Porque não trabalha a espiritualidade. Quando você começa a trabalhar a espiritualidade, é aquilo que eu falei já em outras lives, outros vídeos, que eu ensino também nos meus cursos, sair fora do blá 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 mental, da parte muito física nossa, do que é os 5 sentidos, e começar a observar e acessar, adentrar a consciência em nós. A consciência em nós, perceber que tem algo maior em nós. Entendeu? É a mesma coisa que quando a sua mãe tá morando longe, você tá se sentindo longe dela, você dá um oi, mãe, tô aqui, tá tudo bem, entendeu? Você entra em quê? Em contato com a sua mãe. Você conversa com a sua mãe, mesmo ela estando longe. É a mesma coisa com o nosso espírito, gente. A gente se sente afastado da fonte. E o nosso duplo, dentro desse estudo da lei do desdobramento que ele fala, é como se o nosso duplo, na separação dos tempos, o nosso duplo, ele ficou no passado luminoso. O que é luminoso? É porque ele está junto ao Criador. Ele é uma parte de nós que está junto ao Criador. E ele ficou no passado.
E nós deixamos a nossa parte luminosa no passado e se aventuramos para o futuro, se afastamos da nossa fonte. E ao se afastar dessa fonte, nós estamos na escuridão e não sentimos essa parte luminosa em nós. Agora, nessa era de Aquário, que se abriu a era da iluminação, é como se o planeta estivesse na era da escuridão e agora entrou na era da iluminação. Ao vir essa iluminação, as consciências começam a se expandir e perceber mais a espiritualidade. E ao você perceber e ter mais conexão espiritual, você começa a perder a sensação de separação e começa a união com o nosso duplo, que é o que ele fala dentro do estudo da lei do desdobramento. Ao final do nosso desdobramento e ao final do desdobramento do tempo, nós se uniremos ao nosso duplo, que é o nosso espírito. E aí você não vai se sentir mais separado da fonte. Então, o ciclo do desdobramento dura mais ou menos 25.920 anos, que é dentro do estudo do duplo quântico, da lei do desdobramento. Então, e agora está terminando esse ciclo. Que seria o quê? Terminou a era de peixes, está entrando na era de aquário. A gente estava na escuridão e a era de aquário é uma era luminosa. O que é essa era luminosa? Uma era que vai abrir mais a percepção, a expansão de consciência. Oi, Raquel, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Essa era de aquário fala que é a era da iluminação, a era da luz. Da luz, o que é isso? Vai se expandir a consciência planetária. Não é um aqui, outro ali, não, gente. É todo mundo. Queira a pessoa ou não. Ela vai ser empurrada a abrir essa percepção para a espiritualidade. Entenderam? E aí nós vamos perdendo essa sensação de separação da fonte. Porque com essa iluminação, com a expansão de consciência, você está indo o quê? Você está se sentindo mais conectado à fonte. Entenderam o exemplo que eu dei da mãe? Você sabe que ela é sua mãe, sabe que você está ligado nela energeticamente, espiritualmente, mas você se sente longe da mãe. Quando a pessoa se sente longe, ela está como se sentisse desconectada. E na realidade não está desconectado, tá? Literalmente conectado energeticamente, espiritualmente, emocionalmente. É a mesma coisa com a nossa fonte criadora, com a nossa essência, o nosso espírito. E quanto mais você acessa a espiritualidade, mais você se sente conectado à fonte. É isso que os yogi e as pessoas que fazem meditação sentem. Então, toda vez que a Terra entra na era de aquário, ela entra nessa era da luz, que fala que é um ciclo, né? Às vezes o ciclo solar, ele entra num período de escuridão, depois sai do período de escuridão, entra na luz. E isso vai alternando durante os 25.000 anos. E a era de aquário é uma era da iluminação, que onde a gente vai se sentir mais conectado à fonte. E nesta era, nós todos, tá, gente? Todos, não é um ou outro, não. Quanto mais buscar, mais você vai se encontrar. Aquela parte bíblica, né? Quem bate, a porta se abre. Quem busca, encontra, né? As experiências conscienciais serão bem elevadas, bem elevadas. É aqui que ele está falando que terminou o ciclo de desdobramento e a abertura temporal planetária tem a abertura temporal individual, que é aquele momento de dormir, lá entre o sono e o acordado e as percepções que a gente tem, e a abertura temporal planetária do ciclo solar é exatamente essa era de aquário. Abriu-se um portal entre o físico e o espiritual. E aí, é aquilo que eu já falei também nas outras lives. Nós estamos com um portal aberto de acesso à espiritualidade, tanto de nós para
a espiritualidade quanto da espiritualidade para nós. Aquele que buscar mais abertura, mais expansão de consciência, vai ter. E aí, é aí que você vai eliminando essa sensação de separação da fonte, entende? E toda vez que o ciclo solar entra nessa era de aquário, as consciências são elevadas, elas são elevadas e muitas pessoas entram num estado de iluminação. Ó, Jesus, ele entrou bem, ele nasceu bem numa abertura temporal, por isso que ele teve o seu duplo totalmente conectado a ele, e ele tinha muitos, o quê? Ele falava que eu e o pai somos um, porque ele se sentiu muito conectado ao espírito de Deus nele, que é o quê? O duplo, entende? E agora é um outro momento. Gente, isso aqui é planetário, não é esse que eu falei. Não é para um aqui, outro ali. Ah, aquele é iluminado, aquele tem uma espiritualidade maravilhosa. Não, isso está aberto para todo o planeta. Quanto mais você buscar, mais você se acessa aos conhecimentos espirituais, à consciência espiritual, e você vai eliminando a sensação de separação da fonte. Olha que maravilha, gente. Esse conhecimento não vai estar restrito só a um ou outro, não, tá? É todo mundo, todo mundo. Aquele que eu falo que todo mundo está sendo forçado a buscar a espiritualidade. Aquele que não buscar é como se fosse eliminado, sai fora que a energia aqui é outra. Entende? Aquele que não quiser é como assim, ó, então sai fora, que a energia aqui vai ser outra. Quanto mais a gente está adentrando essa era de aquário, maior será o campo de iluminação, maior será a energia para a expansão de consciência. Olha que maravilha, gente. Nós estamos num período maravilhoso do ciclo planetário, nosso ciclo solar. Olha que lindo. Eu me sinto privilegiada participar desse momento, sabiam? Então, nós estamos saindo de um período de trevas. O que é essas trevas, gente? Se você for olhar há 100 anos atrás, foi de 100 anos para cá, mais ou menos, que eu já falei também em outras lives, ou 40 anos que apareceram as terapias que estão ajudando essa evolução do planeta e as descobertas científicas estarrecedoras, por exemplo, da física quântica. E é exatamente onde que ele fala, o ajustamento. É um período de tempo anterior e depois que se ajusta aos tempos e começa essa abertura temporal. Quando começa essa abertura temporal, as pessoas têm muitos insights. Tudo para ajudar na evolução do planeta, na evolução da humanidade. Aquelas pessoas que não buscar, é como se elas vão ser eliminadas totalmente. Gente, é difícil de falar isso, mas é verdade, viu? É verdade. Pode perceber, quanto mais você busca, quanto mais você quer acessar, mais você expande a percepção, mais você expande a consciência e vai melhorando a sua espiritualidade e vai eliminando a sensação de separação. Nós não estamos separados energeticamente, nós estamos ligados ao nosso duplo, que é o nosso espírito, a nossa fonte criadora, Deus em nós. Só que nós, pela nossa percepção muito matéria, se sentimos separados. E é onde que muitas pessoas também entram em depressão, entram em muitas situações perturbadoras por causa disso, que se sente separado da fonte. Porque quem se sente totalmente conectado à fonte não tem medo de nada, não, literalmente não tem medo de nada, não se preocupa com nada e tudo que pensa acontece. Outra coisa bem importante que eu vou falar aqui. Nessa era de iluminação, a era totalmente da iluminação, do acesso com mais facilidade à espiritualidade, as nossas sensibilidades estão tão ativas que o que você pensa, acontece.
E o que está acontecendo atualmente, gente? Negativismo geral aí, ó, coletivo. Então, pensou, aconteceu. Pensou, aconteceu. Para o quê? Para o negativo. Isso tem que mudar. Tem que ser mais pessoas pensando positivamente. Situações mais positivas. É o que eu coloquei também uma postagem ontem. Se algumas pessoas comentaram comigo algumas situações, aí eu fiz aquela postagem. Se você ficar pensando catástrofes, situações ruins, pode acontecer com as outras pessoas, com o que está acontecendo, que eu não vou falar claro, assim, dá para entender mais ou menos, com o que está acontecendo, se ficar pensando, vai acontecer isso com você, se você fizer isso, vai acontecer isso com você, ou para você, ou para as pessoas, o que acontece? Você está emitindo essa situação para que aquilo aconteça. E aí, pode acontecer com aquela pessoa, tanto com ela quanto com você e no coletivo. É muita responsabilidade nisso, gente, é muita responsabilidade. Então, quanto mais conectado à fonte, menos medo você tem, menos preocupação você tem. Por quê? Oi, Jé, tudo bem? Tudo bem, Jéssica? Como você está, querida? Seja bem-vinda. Beijo no seu coração, viu? Saudades. Quanto mais conectada à fonte, menos o medo. Ó, você não tem medo. Vou falar pra vocês, eu não me sinto assim totalmente conectado à fonte, mas é algo que eu não tenho medo. Por incrível que pareça, eu falo isso assim, totalmente aberta. Eu não tenho medo das situações. Eu sou muito assim, aberta. E eu percebi, quanto mais a gente se desligar das situações materiais, quanto mais a gente se desligar e você se conectar mais à espiritualidade, menos medo você tem e menos preocupação você tem. É exatamente o que está acontecendo e acontece comigo. Assim, eu percebi que você vai se elevando e se sentindo cada vez mais unido ao seu duplo. O que é o duplo, gente? É o seu espírito em você. É a parte de Deus em você. Olha que incrível. É maravilhoso esse estudo, maravilhoso. Cada vez mais que eu vou ensinar, que eu passo sobre esse assunto, mais eu fico maravilhada com a profundidade desse conhecimento. Então, nós estamos na era de Aquário, que é a era da iluminação. O que é essa iluminação? A era da abertura, para as dimensões já estão abertas, tá? Já estão abertas as dimensões espirituais. Por isso que estão falando por aí que logo, logo as pessoas vão ver extraterrestres andando no meio do povo por aí. Já deve estar andando por aí, a gente nem percebe, né? Mas vão perceber logo, logo. E vai ser natural isso, tá? Esse trânsito aí. Tá travando? Pra mim tá normal, tá? Deve ser a sua internet, porque pra mim tá normal, não tem nada travando. Depois você pode rever, tá, Raquel? Então, quanto mais o tempo for passando, mais vai se abrir. É como se tá se abrindo aos poucos. Quanto mais a gente vai passando o tempo, mais nós vamos adentrando a essa era da iluminação, que é a era de Aquário, tá? O nosso ciclo solar, ele é dividido eles pegaram como o signo dos zodíacos, fala zodiacais. São divididos entre os 12 signos dos zodíacos, os 12 zodiacais que eles falam, né? E cada uma desses signos, eles representa uma era. E essa era representa 2.160 anos, mais ou menos, 128, acho que 160 anos. É 2.000 e poucos anos. Somando tudo, dá 25.920. Entendeu? Uns 26 anos, mais ou menos. É justamente essa era de Aquário. Entenderam, gente? Era isso que eu queria passar para vocês, esse pouquinho, esse conhecimento, tá? Para vocês ir analisando um pouquinho mais e digerindo para entender essa parte do duplo, tá? E a inscrição do meu curso, Duplo Quântico, está aberto e o link está na bio,
Tá ok? Outra vez, a venda de ovo. Vamos vender ovo. Tá bom? Se vocês tiverem interesse em se aprofundar nesse assunto, aí vocês entram no link na bio, aí no meu perfil. Eu vou tirar por esses dias aí o link, tá? Aproveitem, tá? Beijo no coração de vocês e um bom dia a todos.